A defesa de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, protocolou um pedido para que o ministro do STF seja afastado do inquérito que investiga o vazamento de mensagens entre o ex-chefe do setor de combate à desinformação do TSE e o juiz auxiliar de Moraes no Supremo, Ayrton Vieira. No documento encaminhado ao presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, os advogados de Talhaferro pedem que o inquérito seja arquivado. Caso não seja atendido, a defesa pede que Moraes seja reconhecido como impedido. Os advogados argumentam que o impedimento de Moraes é necessário em razão de seu interesse direto e pessoal sobre o caso. Barroso ainda não analisou a solicitação do ex-assessor e Moraes também não fez novos comentários sobre o episódio. Apesar disso, no domingo, em meio às críticas contra a permanência dele na relatoria do caso, Alexandre de Moraes determinou que o inquérito seja reclassificado como petição, ou seja, uma investigação preliminar piloto. Esse malabarismo jurídico você vai ter que ajudar aí a nossa audiência a entender. A defesa, então, endereçou uma petição ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, pedindo aí o arquivamento desse inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes. E no domingo, o ministro Moraes, então, reclassifica o inquérito e chama de petição, de PET. E detalhe, essa PET vai tramitar no âmbito do inquérito das fake news, aquele inquérito aberto lá em março de 2019, relatado por quem? Pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a defesa pediu o afastamento de Moraes. No final de semana, Moraes dá um verniz, ele faz uma manobra, reclassifica o inquérito em petição e joga para o das fake news, que ele é o relator. Ele só mudou o nome e colocou no inquérito MOR. Né? O principal, em que ele é chefe, dono, bom, ele é qualquer coisa ali, porque ele decide o que ele que é o presidente do inquérito, completamente legal, isso já foi falado por diversas vezes. O próprio Supremo agora, felizmente, parece estar acordando para o mínimo de regularidade processual, mas transformar em PET não muda em nada esse negócio, mesmo que ficasse fora de um outro inquérito. A gente já viu aqui o medo dos advogados, além dos inquéritos aos quais eles não têm acesso porque são sigilosos, é que tem uma série dessas petições que também são abertas lá e que continuam sigilosas e que ninguém tem acesso. Vamos lá, objetivamente, do ponto de vista jurídico, nós temos um inquérito completamente legal, aberto de ofício por um ministro que não poderia fazer, em que ele de novo está investigando algo que ele é a vítima, ou seja, onde é que mudar de inquérito para PET para petição, PET é a informalidade, perdão, para petição muda alguma coisa? Absolutamente nada. E de novo, nós estamos aqui com um caso em que ele só está dobrando a aposta. E o silêncio, eu não vou dizer, eu estou tentando encontrar um adjetivo, mas o silêncio insuportável, né? O silêncio eloquente, podemos dizer assim, né? Porque eles estão permitindo, dos outros 10 ministros. Aliás, a Procuradoria-Geral da República não vai se manifestar sobre isso, porque, de novo, né, teoricamente, ela é a dona da acusação. Nós estamos, de novo, vendo aqui só o ministro ampliando o poder dele, porque ele não encerrou nenhum dos inquéritos, não deu publicidade a nenhum desses todos os inquéritos, abriu uma nova investigação que ele agora renomeia para petição e colocou no inquérito MOR, que gerou toda essa série de ilegalidades e absurdos jurídicos com os quais nós estamos convivendo há 5 anos, né, há mais de 5 anos, porque o inquérito das fake news vem lá de 5 anos atrás, e tudo isso continua. E ele está investigando uma coisa em que ele é vítima e ele mesmo diz o que pode. Apesar de, porque agora tem um agravante, todas essas revelações que a Folha mostrou. Ou seja, tudo que já existia já deveria causar e mexer com os juristas brasileiros que defendem a democracia. Muitos sequer se mexeram até agora. O tal prerrogativas deveria defender as prerrogativas, mas prerrogativas como nome de grupo de advogados e prerrogativas no sentido do direito não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A prática mostra isso. Ou seja, tudo isso já era suficiente. Não, agora nós temos revelações como se parece que elas não existiam. Não, deixa para lá. O que a Folha está mostrando com muita frequência das conversas completamente cabulosas entre o gabinete do ministro e o TSE.
que a gente viu agora na revelação, inclusive, do assessor dele, o que comandava esse aparato policial no TSE, na entrevista que concedeu com exclusividade aqui, primeiramente na Revista Oeste, o Eduardo Talhaferro, em que ele mostra que aquilo era assim na base da pancada, ou faz ou tá fora. Bom, isso não é justiça. Tem rito para obedecer. Nada foi obedecido, como também não está sendo agora. Eu queria resolver algumas dúvidas, né, que me afligem. Eu quero a ajuda de vocês, porque eu realmente não estou entendendo o que faz o Moraes. Provavelmente ele também não está. Ele vive numa realidade paralela, ele ainda não percebeu que as coisas mudaram, que é o país que está cobrando explicações, porque ele deveria estar indiciado em inquéritos e não conduzindo inquéritos. Ele já fez o suficiente para ser investigado. E estou sendo brando, porque ele cometeu crimes, vários crimes, e agora, depois das declarações, das revelações feitas na série de reportagens da Folha, ele virou réu. Ele é réu, ele deve explicações. Ele também não pode avançar. Você já deve estar percebendo isso. Não dá para continuar fazendo o que fazia. E também não encontra saídas. Eu pergunto a vocês, é uma pergunta mesmo. O seguinte, o que eu aprendi nas poucas aulas que eu frequentei na faculdade é o seguinte: inquérito é parte de um processo. É isso? Você tem um caso, né, uma acusação, um crime qualquer. Você instaura um inquérito, é isso, para fazer, para investigar o caso. Isso é feito pelo delegado. Na polícia. Na polícia. Inquérito é policial. Aí vai, que é um inquérito num processo penal. Sim. Não é? Aí vai o promotor ver se apresenta denúncia ou não. Sim. E o juiz julga. Sim. Tá? No caso, ele faz todos os papéis, ele investigou, tá? Ele promete, verbo que ele usa, encerrar o inquérito até o fim do ano, o inquérito do fim do mundo. Pois bem, encerrar é uma coisa, concluir é outra, arquivar é uma outra. Estão usando os 3 verbos. Vamos lá. Se ele encerra, conclui um inquérito, o processo não para, continua. Os considerados culpados depende da conclusão serão, que chega, né? Exatamente, serão julgados. Pela lógica, ele deveria mandar para a procuradoria para saber se a procuradoria vê crime naquilo. Quer dizer, no que ele investigou, que não deveria investigar. Se fosse um país normal, sim. É a procuradoria que começaria o caso e encaminharia ele. Quer dizer, é o juiz que está encaminhando para a procuradoria ou remetendo, como se diz por aí, à primeira instância. Olha a loucura. Se ele fizer isso, o caso continua. Sim. E a turma que está usando tornozeleira, esperando, e os já condenados, como é que ficam? Como é que ficam? Eles já andam condenando gente à prisão, já tem exilados, os que assinaram aqueles acordos. Como é que ele vai sair dessa? E pergunto também para vocês, se ele arquivar, encerra tudo. Exemplo concreto, você está com a conta bloqueada, ele arquiva o inquérito, a conta vai ser reaberta? No caso da conta, sim. Caso da conta. Olha sim. A confusão que ele armou. Agora, são e você vários não sabe... inquéritos que eles são tentaculares, eles se comunicam em segredo, em sigilo, porém são várias gavetas. Tá. Nós estamos falando da gaveta do inquérito 4871, que é o inquérito de 5 anos. Que é esse que ele promete encerrar. Inquéritos derivados ou inquéritos paralelos, por exemplo, 8 de janeiro, que já acarretou condenações, são ímpares. Ele é ímpar desse inquérito das fake news. Isso, continua. Já viraram então até ações penais, exatamente. né? É como se fossem várias gavetas, várias pastas. Esse ministro... O que ocorre é que, estranhamente, essas gavetas se conectam em sigilo. Então é o seguinte, ou esse ministro começa a defender imediatamente a anistia, ou ele vai acabar pagando caro por toda essa confusão. Olha o que ele fez.
olha o que ele fez. Você pega de novo o caso do Felipe Martins. O que ele faz? Ele fala assim, encerrei o inquérito. Ele está nesse inquérito do fim do mundo, Felipe Martins? Parece que não está. Não. É outro. Olha a balbúrdia, estou sendo brando, jurídica que ele instalou no país. Olha a loucura que esse cara fez. E ele vai continuar avançando, vai punir gente, abre outro inquérito, então, sendo ele o réu. Eu não sei como é que o Supremo vai sair dessa. O que o povo pensa vai ser dito no dia 7. Agora, deixa eu só trazer aqui, Piotr, na sua leitura, Silvio, Ana, essa conversão de inquérito para petição, você faz uma leitura que seria um recuo do ministro Alexandre de Moraes, porque aí virou uma investigação preliminar, portanto, anterior ao inquérito, ou ele deu um jeito de continuar sendo relator do caso, haja vista que havia uma pressão interna para ele se desconectar desse novo inquérito? Não é recuo, porque ele continua investigando, ele não pode fazer isso. Começa por aí. Ele mexeu numa tecnicidade. A essência está errada. Né? Ele mexeu numa tecnicidade, até porque, segundo os próprios jornais, a própria imprensa tem divulgado há dias, há uma pressão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, houve uma pressão para que ele não iniciasse esse novo inquérito. E principalmente para que ele não conduzisse esse novo inquérito, salvo engano, o número é 4972. Houve uma pressão, porque há um entendimento dos ministros, tanto que nem todos se manifestaram a favor do Moraes até agora não, tem muita gente calada. Há um entendimento de que ele extrapolou qualquer limite. E o Piotr usou a expressão, ele está dobrando a aposta, ele está triplicando a aposta. Eu acho que nesse aspecto é isso. E o pedido para que ele se afaste imediatamente é porque é impossível, não há imparcialidade nesse caso. Como Augusto trouxe, ele exerce todos os papéis. É vítima, é investigador, ele mesmo agora pode fazer o papel de perito, já que ele mandou o perito embora, o Eduardo Tagliaferri, ele é a vítima, né? Ou seja, ele só tem o apoio da Polícia Federal e de alguns auxiliares, mas ele desempenha todos os papéis. Chegou à perfeição, né? Vítima e criminoso. Deixa eu aproveitar aqui, porque na última sexta-feira a Revista Oeste publicou uma entrevista exclusiva com o perito Eduardo Tagliaferri. A gente vai repercutir aqui alguns trechos dessa entrevista que você encontra na íntegra no site revistaoeste.com. E aí já jogo para a Ana comentar e destacar alguns pontos, Ana, aqui dessa entrevista. Quando perguntado, então, se suspeitava de alguém ter vazado as conversas para a Folha, Tagliaferri disse: não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil. Não quero acusar ninguém. Não fui eu, isso asseguro. Depois, na sequência, Tagliaferri opinou sobre as ordens que recebeu a mando de Alexandre de Moraes. Mais uma vez, aspas aqui para o Tagliaferri. Sempre tive dúvida dos procedimentos. Referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, ele declarou: mas quem vai dizer não para o homem? Fecho aspas. Tagliaferri também comentou a tentativa de incriminar a Revista Oeste. Na verdade, não sei a intenção, não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levanta esse material para mim e vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. Tá aí, então, Ana, alguns trechos que a gente está exibindo na tela dessa entrevista aqui. Quem nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro pode entrar no site revistaoeste.com para conferir na íntegra. E queria só chamar a atenção, Ana, porque uma das perguntas que nós fizemos aí ao Tagliaferri foi porque ele concedeu a entrevista. Ele falou pela primeira vez com a Revista Oeste na última sexta-feira. E acho que é importante a gente ressaltar aqui. Ele disse que não havia conversado com ninguém, mas fez questão de falar conosco. E aí disse: sei a perseguição que vocês sofrem. Eu conheci a Revista Oeste pelo TSE. Paula, mais uma prova, né, do jornalismo brilhante que nós fazemos aqui na Revista Oeste. Agora, é muito difícil olhar para essa entrevista agora e não pensar por que ele não fez alguma coisa. Ah, mas quem vai contra o homem? E por causa disso, por causa desse mesmo pensamento, regimes totalitários tomaram uma dimensão absurda no mundo. Não vou citá-los aqui, todos nós sabemos.
os próprios julgamentos de Nuremberg, o que mais o mundo ouviu foi: eu estava apenas cumprindo ordens. Eu escrevi sobre isso semana retrasada aqui na Revista Oeste, exatamente sobre isso, e em cima apenas de um pequeno trecho publicado pela Folha de São Paulo, através do jornalista Glenn Greenwald. Depois dos julgamentos de Nuremberg, aqueles julgamentos, eles deixaram sementes e frutos muitíssimo importantes para o direito internacional e também para os direitos humanos. Então, agora, diante disso tudo, a gente falar: que dó, Talhaferro, nossa, que dó que agora você está sendo perseguido, é difícil, realmente. Não é justo ele estar sendo perseguido, e a defesa dele está absolutamente correta de pedir o impedimento do Alexandre de Moraes, isso é óbvio. Agora, não dá para simplesmente passarmos uma borracha quando o Vieira, o Ayrton Vieira, que é o assessor mais próximo, era o assessor mais próximo de Moraes, ele diz que é para fuçar, né, nas revistas golpistas, e aí se referindo à Revista Oeste. Então, o Talhaferro teria avisado que não havia encontrado nada de errado na Revista Oeste, apenas publicações jornalísticas, e que nós não estávamos falando nada demais. E que ele não sabia como atender o pedido do chefe Moraes. Então, ele pergunta para o Ayrton Vieira o que ele deveria colocar no relatório. Vieira, então, responde com uma naturalidade stalinista, né? Eu diria. E ele fala: use a criatividade. Pegue uma fala ou outra, uma opinião mais ácida Mas aí o Talhaferro responde: vou dar um jeito. Risos, risos, risos. Então, assim, não tem como agora a gente simplesmente apagar uma borracha e dizer: não, eu só estava cumprindo ordens, como nós ouvimos nos julgamentos de Nuremberg. O Talhaferro disse: vou dar um jeito. Ou seja, o vou dar um jeito mesmo só encontrando publicações jornalísticas, eu vou dar um jeito de achar alguma ilegalidade, ou seja, aí já mistura também, né, o Lavrenti Beria lá de Stalin: mostre-me o homem que eu encontrarei o crime, porque o que o Talhaferro fala é muito grave. Eu vou dar um jeito de o quê? Vou dar um jeito de quê? Vou dar um jeito de achar alguma coisa. Se não tem, eu vou dar um jeito. Pegue uma fala mais ácida ou outra. Então, Paula, eu acho que existem mecanismos. Isso tudo que nós estamos vendo no Brasil hoje, essa ditadura, eu não diria nem mais do Supremo Tribunal Federal, mas do Alexandre de Moraes. É claro que há muita conivência com dos outros ministros em relação às inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes. Mas isso tudo, onde o estado que nós chegamos de absoluta exceção, de democracia relativa, muito aconteceu porque pessoas como o Talhaferro usaram desse mesmo comportamento. Não, você sabe como quando ele cisma com alguma coisa, então vamos dar um jeito. É a mesma coisa com Pacheco, mesma coisa com senadores, e sabe-se lá mais quantas pessoas nós vamos encontrar nesses 6 gigabytes dizendo a mesma coisa. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. A prisão do Felipe Martins foi isso. Os caras o tempo todo tentando uma delação premiada. Felipe Martins completamente consciente e certo da sua inocência, provou mais de 2, 3, 4 vezes que não saiu do Brasil, e toda a entourage ali em volta do Alexandre de Moraes falando o quê? Não, vamos dar um jeito. Uma hora alguma coisa, a delação sai. Então, Paula, não dá. Que bom que o Talhaferro se arrependeu. Mas não dá para a gente simplesmente apagar o passado de quem disse vou dar um jeito, risos, 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 porque hoje o Brasil se encontra nesse estado bruto de totalitarismo, fantasiado de democracia, exatamente por causa de
Acho que perdemos a conexão com a Ana. Voltou? Voltei. Para concluir, Só para Ana. finalizar, estamos nesse cenário exatamente por causa de ações como essa. São muitas pessoas com esse tipo de ação. Vou dar um jeito, não vamos chatear o ministro. Não dá. Nós temos ferramentas para você denunciar abuso de autoridade e inconstitucionalidade. E elas não foram usadas.